Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de secretariado. Estamos no terceiro módulo, essa é a segunda aula desse módulo. E eu já vou pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal da ADESC e deixe aí nos comentários de qual cidade você está falando ou deixe alguma sugestão que você queira. Na aula anterior, a gente falou sobre os documentos comerciais. Se você não assistiu, volta aí no canal da ADESC Pesquisa, a primeira aula do terceiro módulo do curso de secretariado, para você ficar por dentro do assunto. Nessa aula, eu vou continuar falando sobre os documentos comerciais, vou explanar sobre alguns outros. Vamos falar sobre a nota fiscal, que ele é um documento emitido por pessoa jurídica, que demonstra e registra a venda de mercadorias ou a prestação de serviços. É um documento fiscal sujeito a controle e averiguação por parte das autoridades fazendárias, permitindo o cálculo e o recolhimento de impostos de acordo com a legislação. Não emitir nota implica em sonegação por parte do vendedor. Então, aqui, nota fiscal, quem já fez algum tipo de compra, geralmente a gente recebe uma nota fiscal. Correto é receber. As empresas, elas têm a obrigação de emitir a nota fiscal. É através da nota fiscal que a gente consegue fazer a troca da venda. É nela que a gente consegue saber onde a gente comprou, né? Comprovar que realmente comprou naquela loja. Tem notas fiscais, como a que a gente tem aí nesse exemplo, que ela é um pouco maior. Tem outras menores. Tem uma que é em supermercado, né? Tem locais que o cupom fiscal, ele serve como nota fiscal. Ele é um documento fiscal, né? Ele é sujeito a controle e averiguação por parte das autoridades fazendárias. Ou seja, a Receita Federal, né, ela faz essa fiscalização das empresas porque é através da nota fiscal que eles fazem os pagamentos dos impostos. Nota fiscal é um documento que prova que a pessoa comprou um produto ou serviço e ela é uma garantia para o consumidor, pois comprova que a transação foi feita naquele estabelecimento. Quando a gente tem algum problema com alguma coisa que a gente comprou, a gente volta lá, ó, a gente comprou aqui, às vezes lá mesmo tem a informação do vendedor que foi, para fazer a troca, a reclamação, precisa da nota fiscal. Então ela é um item, ela é um documento bastante importante, além de ter, né, toda uma legislação, ela está toda de acordo com a legislação. E ela é excelente para o governo, pois é através dela que se recolhe os impostos. Então, as empresas, elas fazem os pagamentos dos impostos através dessas notas fiscais, porque lá tem a comprovação que ela fez aquelas vendas naquele local, né? E a gente tem também um outro documento chamado duplicata. Duplicata, ela é uma opção de título de crédito interessante para algumas empresas que desejam emitir ordem de pagamento com prazos maiores e sem juros, abrindo assim brechas para que as empresas negociem vendas e prestações de serviços mesmo sem dinheiro em caixa disponível no momento. Então, assim, a duplicata, ela é um documento comercial que não é muito falado, muitas pessoas não conhecem. Quem nunca trabalhou aí em grandes empresas, que geralmente são as que usam esse tipo de duplicata de documento, não vai saber o que é, pode confundir com outra coisa. Mas a duplicata, ela é um título de crédito, né? Entre empresas. Aqui vai falar que, em palavras simples, a duplicata é como um registro de um pagamento que foi adiado para o futuro. Então, é um tipo de crédito que as empresas, elas trabalham entre si. Só pode ser emitida para pessoas jurídicas e não é o mesmo que boleto bancário ou promissória. Porque às vezes a gente pode achar, então ela é que nem uma promissória. A pessoa comprou e lá vai ter a informação que vai pagar depois. Ou ela é igual um boleto bancário que vai ser emitido lá o código de barra para a pessoa pagar. Não, ela pode ser parecida com uma promissória ou com o boleto, mas ela tem as suas diferenças, porque ela costuma ser unidades em transações comerciais de compra e venda, especialmente em atacado. Quem utiliza desse tipo de documento são de empresa para empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa minha empresa ela faz, né, a venda, por exemplo, de bicicletas.
Só que ela não fabrica bicicletas. Então, ela vai comprar do fabricante de bicicletas para poder ela vender. Então, essa empresa de venda de bicicleta, ela pode fazer um documento, ela pode aí utilizar a duplicata com aquele fornecedor, que vai ser o fabricante da bicicleta, para que ela tenha um certo crédito, né? Eles vão aí em acordo fazer esse tipo de procedimento para que ela possa comprar essas bicicletas e pagá-la mais para frente, que aqui até o material fala, né, que é uma forma de pagamento que tem os prazos maiores e que não tem juros. Então é um documento, é como se fosse um contrato que essas duas empresas estão fazendo, e aí aquela empresa ela vai fazer a duplicata, vai enviar, você vai aceitar, você que está solicitando, né? Você vai aceitar a duplicata e aí vai chegar uma determinada data, vai ter lá um sistema com todas as informações que vai chegar a fatura para ser feito o pagamento. E aí você pode pagar parcelado, não tem juros, e aí as empresas entre si, elas fazem o seu acordo. Então, ele é um documento que é bastante utilizado entre empresas. E só quem conhece mesmo é quem trabalha diretamente com ela. Geralmente, é mais questão de contabilidade, né? Quando a empresa ela tem um contador, ou ela pega, né, o serviço aí de contador, ela presta serviço como contador, então ela vai trabalhar com essa parte aí, vai verificar lá no sistema as informações já duplicadas daquele local. A gente tem também como documento comercial o DARF, que ele é um documento de arrecadação da Receita Federal. É um documento em forma de boleto, utilizado para pagamento de tributos à Receita Federal. Serve para recolher impostos e pode ser usado tanto por pessoa física quanto jurídica. Os principais tributos recolhidos por meio do DARF são... então, aqui vai ter os exemplos, né? Então, o DARF é um documento, a gente tem aqui a imagem dele, ele tá aí ele é em forma de boleto, ele é imposto, né? Que as empresas, elas fazem os pagamentos de acordo com o que for. Por exemplo, se ela estiver declarando ali um imposto de renda de pessoa jurídica, né? A empresa. Então, ela vai fazer lá... Tem os sistemas, tem os contadores geralmente aqui realizam esse processo e lá ele vai ser emitido o boleto com as informações que as pessoas colocaram. Então, vai ter o de imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Esses são os principais tributos, ou seja, são os principais impostos recolhidos por meio do DARF, por meio desse documento. Então, geralmente também quem emite são os contadores. Existem pessoas que elas mesmas conseguem emitir, mas muitas empresas elas solicitam que o contador realize, mas para isso ela vai ter que passar as informações da empresa, todas as documentações, para que seja inserido no sistema, lá no software, que a Receita Federal disponibiliza. E aí, ao preencher todas as documentações que lá solicita, é emitido o boleto com o pagamento aí do imposto que precisa ser pago naquele momento pela empresa. E a gente tem também o borderô eletrônico, que também, assim como a duplicata, o DARF, são documentos que são mais restritos para empresas. Então, muita gente não conhece, nunca ouviu falar, mas aí ao se deparar com ele, né, vai ter um treinamento, ele vai conseguir aí realizar todo o processo. Então, o borderô eletrônico é um documento onde são registrados e controlados os cheques pré-datados e as duplicatas que foram negociados com empresas e bancos. Então, assim, a gente viu, né, que tem os cheques pré-datados, que são aqueles cheques que já vêm com data, às vezes para 30 dias, para ser compensado só daqui a 30 dias, e as duplicatas também que tem prazos. Então, o borderô eletrônico é isso, no sistema lá vai ter as informações
através, né, você pode até emitir o documento com as informações de quanto é que vai receber, qual dia que vai receber cheque, quanto é que a empresa vai receber de duplicatas. Então, aqui fala que nele irá apresentar os pagamentos que precisam ser realizados em relação àquela determinada operação, ou seja, os cheques que serão pagos, duplicatas a receber ou boletos bancários. Então, assim, nas empresas elas terão um sistema, e aí dentro do sistema, após ser emitido duplicata, após ter recebido o cheque pré-datado ou ter algum boleto, vai ser inserido todas as informações deles lá no sistema e vai ficar uma pessoa encarregada para ficar verificando, ou o próprio sistema informa por e-mail, por exemplo, quais serão os pagamentos que precisam ser realizados, que precisam ser recebidos naquele mês. Então, já tem como a empresa saber quanto ela vai receber de cheque pré-datado, quanto ela vai receber de duplicata, se ela vai receber boletos, se tem alguém em atraso para poder ela emitir, para poder realizar a cobrança. Então, é como se fosse uma espécie realmente de controle aí que a empresa tem para saber quais são os pagamentos que ela irá receber, né? Então, a gente viu aí que existem vários documentos comerciais que passam pelas empresas. E o profissional de secretariado, ele vai estar, de alguma maneira, passando por eles. Então, a gente precisa, pelo menos, saber o básico, né, do que é que cada um se trata, como se trabalha. Mas, claro, lembrando que se você for trabalhar com isso, você vai ter um treinamento, vai ter pessoas ali para tirar suas dúvidas, mas é importante trazer aqui nesse curso para que quando você se deparar com esse nome, você lembrar, eu já ouvi ele de algum lugar, e aí conforme a pessoa for ensinando, você vai lembrando do que foi falado aqui. Lembrando também que você aí que está fazendo esse curso, você recebe também o material, então é importante você ler lá todas as informações dos materiais, também pesquisar mais sobre o assunto, se você se interessar por cada um, porque aqui a aula a gente dá um resumo, né, para que você possa entender sobre cada um desses documentos. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse assunto aí de documentos comerciais. Tenho certeza que muitos desses documentos você nunca tinha ouvido falar e que agora você ficou curioso para saber mais sobre ele. E curta aí esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí sua dúvida, sua sugestão. Fala o que você achou da aula, se você conhecia algum desses documentos, quais que vocês não conheciam. Interaja aí com a gente, tá? Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui e eu te espero no próximo módulo desse curso de secretariado.